Muito boa noite para todos vocês. Que bom estarmos juntos novamente, que bom mantermos esse ponto de encontro. Assim como entre os chakras, o coração é o ponto de encontro, o ponto de equilíbrio do ser, a amizade é o ponto de equilíbrio nas relações. Muito bom mantermos-nos juntos com essa abertura ao bem, ao conhecimento e ao autoconhecimento. Porque essas são realmente as ferramentas fundamentais para a nossa evolução, para a nossa vida. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje vamos estudar um pouco mais dentro da revelação da verdade, dentro da revelação das coisas de Deus, como se dá essa didática divina. Quais são as ferramentas que Deus se utiliza para revelar suas leis, suas verdades, as nossas verdades mais essenciais para cada um de nós. O aluno chega a um ponto que não precisa, que não deve se limitar às lições em si. Ele já precisa dominar, entrever, abrir-se à proposta pedagógica como um todo. Hoje vamos nos aproximar um pouco dessa proposta pedagógica de Deus para a humanidade. Que professores Deus se utiliza para nos transmitir, nos revelar a verdade? Quais são as ferramentas, que dinâmicas, que matérias Ele dispõe, Deus dispõe, para nos fazer despertar, para nos fazer transcender, para nos fazer curar e aprender com a vida concreta que cada um de nós atravessa, desenvolve, vive. Vamos lá? Estamos no capítulo 1 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. A terceira parte fala sobre as leis morais. E nós estamos hoje debruçados sobre esse processo de revelação das leis, de revelação da verdade, para cada um de nós. Muito bom. Pergunta 626, Allan Kardec formula da seguinte forma: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas apenas conheciam essas leis por intuição? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: já não dissemos que as leis de Deus estão escritas por toda parte? Disseram também nas respostas anteriores que a lei de Deus, na 621, que as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, elas estão na consciência individual de cada um e por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las, essas leis, e ensiná-las
desde os tempos mais remotos. Por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos, esses homens prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis de Deus registradas na natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Batei e lhe será aberto. Buscai e achareis, disse Jesus. E aqui fica claro que o homem pode conhecer a verdade, conhecer as leis de Deus na medida da sua procura. Veja se isso não é muito prático, muito concreto. Quem cria crianças, quem cria filhos, precisará se debruçar sobre temáticas complexas, como, por exemplo, a sexualidade. Em que medida, de que forma, os pais devem ensinar sexualidade para seus filhos? Na primeira pergunta, devem eles já mostrar os manuais de uma forma completa, falar sobre métodos contraceptivos, sobre a prática sexual entre os casais? O que vocês acham? Parece claro que não. Que as informações devem ser repassadas na medida da procura, na medida da curiosidade, na medida do grau de amadurecimento de cada criança. Não é assim? Por exemplo, as crianças perguntando de onde as crianças vêm? Os pais devem dar respostas curtas, verdadeiras. As crianças vêm da barriga de suas mães. E as crianças podem muito bem, mesmo que por algum tempo, se dar por satisfeitas com essas respostas. Então, dar respostas simples, curtas, verdadeiras, é uma maneira sábia de abordar temas complexos de forma que a própria curiosidade, a própria busca da criança será a medida do avanço necessário. Ah, mas como as crianças entram na barriga das mães? E os pais podem falar, o pai e a mãe da criança namoram e assim a criança é gerada na barriga da mãe. É verdade, é uma resposta simples que vai satisfazer a criança por algum tempo, até que ela volte a perguntar. Não parece um método interessante, cuidadoso? O ritmo do aprendizado é dado pelo aprendiz, de forma que aquele que ensina, aquele que transmite a informação, deve dar essas respostas curtas, verdadeiras, e principalmente estabelecer um clima onde a criança permita que pode e deve perguntar mais. Que assim que quiser perguntar, volte ao assunto. Aqui, na revelação de Deus, na pedagogia de Deus, os Espíritos revelam assim: já não dissemos que as leis de Deus estão escritas por toda parte? Então estão disponíveis por toda parte. Ainda no exemplo da sexualidade, os pais podem ter histórias infantis que remetam ao tema. Podem aproveitar situações onde as crianças vejam cachorros tendo relações sexuais. As lições sobre o sexo também estão por toda parte.
Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las, essas leis, e ensiná-la desde os tempos mais remotos, por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos. Então, os ensinamentos dos pais sobre sexualidade não precisam ser completos, não devem ser completos, para irem se completando na medida do tempo, na medida da maturidade, na medida da curiosidade da criança. Esses homens preparam o terreno para receber a semente, estando as leis de Deus registradas na natureza. O homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Veja que o método de Deus é sábio, é respeitoso com o momento e o grau de maturidade de cada um de nós. E continuam os Espíritos: eis porque os princípios que essas leis consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que os seus princípios são encontrados na doutrina moral de todos os povos, que já saíram da barbárie, mesmo que incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Então, os ensinamentos são incompletos, são pontuais, são claros, são verdadeiros. Às vezes, alguns pais preferem a superstição, o simbolismo muito grande, trazendo a cegonha, trazendo figuras que muitas vezes mais complicam do que ajudam. Então a verdade e a simplicidade são os dois princípios da pedagogia divina, assim como devem ser os dois princípios das revelações mais complexas. Pais que adotaram, por exemplo, devem revelar a história de vida da criança para ela. Isso já é consenso das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências do comportamento e da prática da adoção em si. Mas deve essa revelação atender ao momento de cada um. Começando pela revelação de que o amor não depende da biologia, que quando se adota plantas, quando se adota animais, o amor pode ser muito grande, independente daquelas plantas e animais, obviamente, não terem vindo da barriga das pessoas, não terem a mesma biologia dos seres humanos. Muito bem, pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Até porque os Espíritos sempre apontaram, situaram Jesus, como aqui nesse O Livro dos Espíritos, como um modelo e guia, a doutrina mais completa que veio à Terra. Se Jesus, vindo há 2000 anos, é a doutrina mais completa, qual o papel da revelação dos Espíritos? Eles poderão ensinar, pergunta Kardec, alguma coisa além do que Jesus ensinou? Veja que perguntas ótimas, né? A resposta vem assim: os ensinamentos de Jesus eram figurados e na forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com os lugares por onde passava. Ensinando através de histórias, o ser mais avançado naquele tema
iria depreender os significados, enquanto que para os iniciantes a história ficaria registrada e a mente daquela pessoa, daquela alma mais ignorante, se remeteria àquela parábola sempre que os seus estudos avançassem, retirando daquela parábola cada vez mais significados, como qualquer estudioso do Evangelho retira em diferentes momentos da sua vida. Então, dizem os Espíritos, hoje é preciso que a verdade seja entendida por todos. Porque a própria criança espiritual que somos todos nós, vem passando por fases. Entre a vinda de Cristo e a revelação dos Espíritos, houve o iluminismo, houve o advento das principais ciências para a humanidade. De posse da ferramenta da ciência, outra explicação já podia ser dada à humanidade. Não precisava mais das parábolas, mas já podia receber um ensino claro e objetivo, que falasse das causas, dos mecanismos, das leis através das quais Deus atua junto à humanidade. É exatamente o que os Espíritos passam a dizer aqui. É preciso explicar e desenvolver as leis de Deus, uma vez que são poucos os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é a de abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Ou seja, aqueles que tomam as aparências de virtude e usam a religião para ocultar as suas baixezas. Os ensinamentos dos Espíritos devem ser claros e sem equívocos, a fim de que ninguém possa alegar ignorância. E todos possam julgar e apreciar o que foi ensinado e utilizando a sua própria razão. Porque as criaturas já tinham um grau maior de apropriação das ferramentas da razão. Então, a fé raciocinada já era o meio através do qual o alto deveria voltar aos mesmos temas e às mesmas lições com uma outra aproximação. A aproximação da razão, da lógica, das leis, da causalidade de tudo. Nós estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, dizem os Espíritos, impedindo que cada um interprete a lei de Deus ao sabor de suas paixões, ou deturpe o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Aqui começam os Espíritos a falar sobre a essência da lei, sobre qual é a lei de Deus especificamente. Quando dizem aqui que a lei de Deus é toda de amor e de caridade, pode-se depreender numa comparação com o arcabouço legal prevalecente nas nossas sociedades, que as leis não são iguais entre si, que há uma lei superior a todas. Podemos comparar a lei de amor e de caridade com uma constituição, a lei geral, a lei maior de todo o universo. A constituição universal, a lei maior de todo o universo é a lei de amor.
E a isso nós vamos voltar ainda algumas vezes, mas o próprio Jesus, quando perguntado sobre o mandamento maior, que nós podemos chamar de lei universal, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. 3 amores que, resumidos, são um amor único. Porque quando nós nos amamos em profundidade, quando nós amamos o outro em profundidade, nós estamos amando não o ego, não a casca, mas a essência. Nós estamos amando o Deus. Realidade que é magistralmente expressa no cumprimento hinduísta Namastê, que fala: o Deus em mim respeita, busca e ama o Deus em você. Por isso é que as 3 leis são uma só: amar a Deus, amar em profundidade o outro e amar em profundidade a mim mesmo é um mesmo amor. E esse amor e essa lei é a Constituição Universal revelada por Jesus. Pergunta 628, a última desses nossos estudos de hoje: porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos. Respondem os Espíritos: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. Porque não se pode ensinar todas as matérias do processo educativo na educação infantil? Porque cada coisa vem a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, dizem os Espíritos. Do contrário, ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que ele está recebendo na atualidade. Havia na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, da qual faziam mistério para aqueles que, aos seus olhos, eram considerados profanos. Havia uma parte da ciência esotérica, com X, a religião que era propagada para toda a sociedade, e uma face da religião esotérica, a qual se acessava apenas vencendo fases iniciáticas. Continuam os Espíritos respondendo aqui: conhecendo agora as leis que regem os fenômenos das comunicações espíritas, os homens estão aptos a compreender que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas, inseridas em um conjunto equivocado e, na maioria das vezes, simbólico. Entretanto, para o estudioso não existe nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar. Porque em todas elas existem os germes das grandes verdades. Podemos dizer que todos os caminhos levam ao amor. Ao contrário do conquistador romano, do homem comum, do homem dominador, orgulhoso, que dizia que todos os caminhos levam a Roma, nós, invertendo essa lógica do orgulho pela lógica do amor, podemos dizer que todos os caminhos levam ao amor. Não por acaso a palavra que é o contrário de Roma. Extremamente simbólico, não é? Mesmo essas verdades parecendo contraditórias entre si, as verdades das diferentes filosofias, religiões e doutrinas, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, elas são facilmente entendidas, graças aos ensinamentos que hoje o Espiritismo vem trazer.
Através dele, o homem pôde explicar uma infinidade de coisas que até então pareciam não possuir lógica alguma. Os milagres que as religiões diziam é a vontade de Deus, sem que oferecessem uma compreensão de como eles foram realizados, por exemplo. E cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Assim, não desprezem recorrer a esses materiais como objeto de estudo, o material das outras ciências, da ciência tradicional, da filosofia em suas diferentes escolas, das múltiplas religiões. Todos eles são caminhos dignos, respeitáveis, úteis e, na medida da possibilidade, verdadeiros. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a instrução de todos. Olha aqui, a que postura nós somos chamados a aderir com a mensagem dos Espíritos. Respeitem, busquem mesmo, estudem mesmo o material das filosofias, das ciências e das religiões. Porque em todos eles há germens da verdade, que precisam e podem ser estudados por todos nós. Que toda a humanidade ouça a generosidade, a fraternidade a que somos chamados através de ensinos como esses. Todos os religiosos respeitem todas as religiões. Que todas as pessoas que foram ensinadas dentro de um meio cultural, que todas as culturas respeitem todas as outras culturas. Que todas as doutrinas políticas, as filosofias, as ciências respeitem-se umas às outras. E que todos os estudiosos busquem, na medida da sua possibilidade, a compreensão das múltiplas ciências, das múltiplas filosofias, das múltiplas religiões. Com essa postura, uma ampla concórdia, uma ampla paz seria instalada já hoje, mas será instalada algum dia como termômetro básico da grande evolução da humanidade. Que essa paz, esse respeito, essa fraternidade banhem o coração de todos os que estão nessa live e que vejam essa gravação depois, porque esse respeito, essa compreensão, essa fraternidade são os pilares da nova sociedade e precisam já, agora, ser inoculados em todos os corações. Por isso pedimos a cada um que assiste que compartilhe, que multiplique, não apenas a live, mas nas suas ideias, na sua compreensão, nas suas relações, essa atitude de tolerância, de respeito e de fraternidade. Graças a Deus, assim seja com todos nós. Saudando, enfim, todos os nossos amigos, colegas de live, Enir Cajazeira Silva, Mônica Silva, Vera Santelmo, Gugu Souza, Maria José Sobral, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Sérgio Aveiro, Mônica vibrando pela paz mundial, que todos esses ensinamentos lancem bases e convites a essa paz e a essa fraternidade a que estamos todos sendo solicitados pelas vítimas das enchentes, pelas vítimas das guerras, por todos os que sofrem nesse nosso mundo. Adelaide Dias, Andréa Santos, Rosa Nepomuceno, André Salvatore, Angélica Sayonara, Esther Ponzoni, Sandra Regina Linhares da Silva, Regina Frutuoso, Suzana Sasaki,
Domingos Natalo Filho. Muito feliz por todos vocês e fica o nosso convite de compartilhar e de retornar amanhã para a continuidade dessas nossas reflexões. Até amanhã, paz e bem para todos vocês.